Seguinte, nessa aula a gente vai aplicar o algoritmo de metrópoles que a gente viu na aula passada para o modelo de Ising bidimensional, em que, só recordando, aqui está o algoritmo de metrópoles que a gente desenvolveu, que é uma função que depende desses argumentos, em que n seria o tamanho da rede que a gente vai passar, m seria o número de passos, ou seja, quantas iterações a gente vai fazer, Bmag seria o campo magnético, P é a probabilidade de ter spin para cima ou spin para baixo, vice-versa, né? Porque spin para baixo vai ser o complementar disso. Ou seja, se a probabilidade de spin para cima for 0,7, a de spin para baixo é 0,3. E J seria a força do acoplamento entre os spins. E T seria a temperatura, em que a gente está colocando isso tudo dentro de um módulo de código em que essas variáveis aqui, ó, edge, init, lat, flip, fl, são variáveis locais que estão definidas aqui dentro do nosso module, e de forma que, se a gente tivesse essas variáveis aqui em alguma outra parte do nosso código, não ia entrar em conflito e a nossa função Metrópolis 1 ia funcionar da forma como ela deve funcionar. Então, está aqui o algoritmo de Metrópolis avaliado e prosseguindo. Agora a gente vai mostrar como que se dá o processo da troca de spin no modelo de Ising em duas dimensões. Em que, qual vai ser a ideia aqui? A gente quer fazer uma animação mostrando o processo da troca de spin no modelo de Ising bidimensional. E para isso, a gente vai usar essa função aqui, ó, showIsing, em que ela vai ser construída em termos de list density plot, que é uma função que vai me dar um gráfico de densidade de uma lista de valores, e a gente vai usar a função color function, que é uma das opções, mas que eu já vou falar dela já já. Começando aqui por list density plot, a gente tem que, conforme a ajuda do matemática fala aqui, ó, vai gerar um plot de densidade suave de uma lista de valores. Então, basicamente, vai me dar aqueles gráficos estilo mapa de calor, para saber onde tem pontos frios, pontos quentes, mais ou menos nessa linha, em que a gente tem exemplos desses gráficos aqui, na ajuda do matemática, em que a ideia é que a gente tem uns dados, no caso aqui o que vai entrar vai ser uma matriz, como é a saída do Metrópolis 1, vai ser uma matriz de -1 e 1, e aí essa matriz vai entrar aqui, né, que seria a nossa lista de dados, e aí a partir disso o list density plot vai gerar um gráfico de densidade dessa lista de valores. E a gente vai usar também a função color function dentro da nossa função showIsing, em que a função color function ela permite que a gente escolha as cores de determinadas coisas do nosso gráfico. Então aqui, ó, ela é uma opção para funções gráficas que especifica uma função para aplicar para determinados elementos de cores, em que com ela a gente vai poder escolher as cores que vão ser passadas aqui no nosso gráfico de densidade. E uma coisa importante a respeito da color function que eu já quero destacar aqui, ó, que está nas informações dela, em um determinado, aqui, ó, em Possible Issues. Eu vou só mostrar onde fica, porque eu não quero passar por isso em detalhes agora, mas por acaso quem queira dar uma olhada, fica aqui, ó, em Possible Issues, possíveis problemas, e é isso aqui, ó, que o que acontece? Por padrão, os argumentos da color function são reescalados para estarem entre 0 e 1. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai ver aqui agora. Então, reparem, está aqui a nossa função showIsing, em que o argumento dela é list, que vai ser a nossa lista de valores, e aqui algumas opções que a gente queira colocar. E aí a nossa função showIsing é definida em termos da list density plot, em que aqui, a primeira entrada vai vir a lista, e aqui pode vir as opções, e aqui também tem as opções que a gente já está colocando por padrão, que é a color function, que vai ser o esquema de cores do nosso gráfico, e o estilo da borda, que eu estou colocando aqui para ser preto o estilo da borda. E aí a color function eu estou usando a regra atrasada para definir, em que qual é a regra que eu estou passando aqui? Eu estou passando a regra do seguinte, ó, se o valor da lista for igual a 0, ele vai me dar a cor azul. Se o valor da lista não for igual a 0, ele vai me dar o valor verde, aliás, a cor verde, perdão. Então, se o valor da lista for igual a 0, ele vai colorir de azul o gráfico. Se o valor da lista for diferente de 0, ele vai colorir aquele valor de verde. Em que esse Rouet aqui, né, a função matiz, que vai me passar
a determinadas cores, que esse ponto 72 aqui vai corresponder a uma paleta do azul, né, a uma das cores azuis possíveis, e esse daqui vai me dar uma das cores verdes possíveis, em que onde que entra aqui a ideia, então, da color function reescalar os valores entre 0 e 1? Justamente aqui, ó. Se vocês repararem, a gente está definindo a gente está passando como regra atrasada aqui essa função pura, né, que é dada em termos de if, em que esse hashtag aqui, ó, o que vai entrar nesse hashtag? Vai entrar a lista que vai ser gerada pelo algoritmo de Metrópolis. Então, essa lista que vai entrar aqui, ó, vai ser a lista do algoritmo de Metrópolis. Só que se vocês forem lembrar, lá só vai ter valores de -1 e 1. Lembrem-se que é uma rede de spins, em que tem spin para cima e spin para baixo. Ou seja, de -1 e 1. Não tem valor zero lá, né? Aí, por exemplo, o valor diferente de zero tem. E aí a nossa função if se aplica direitinho, mas não tem o valor igual a zero. Então, por que eu estou colocando aqui igual a zero? Justamente por conta desse aspecto da color function, em que os argumentos da color function eles são rescalados entre 0 e 1. Ou seja, no caso, como o -1 é o menor valor possível dessa lista aqui, ele vai ser o 0. E como 1 é o maior valor possível dessa lista, ele vai ser 1. Né? Então, se tivesse valores intermediários entre -1 e 1, aí a color function ia reescalar eles para ficar entre 0 e 1. E aí ela reescala eles de uma forma específica do matemática, que não convém entrar em detalhes. Mas esse é o ponto, então, da gente estar passando aqui ó, igual a 0, porque os spins que estiverem para baixo vão ser representados de azul na nossa rede. Os spins para cima vão estar representados de verde, porque os spins para baixo, -1, foram reescalados para 0. Então, essa é a ideia. Avaliando, então, show easing, o que a gente vai fazer para mostrar o processo de troca de spin? A gente vai juntar as funções show easing e Metrópolis 1 para reproduzir um modelo de easing bidimensional, em que a gente pode obter uma configuração inicial para a nossa animação aplicando show easing em Metrópolis 1. E aí, qual que vai ser a ideia aqui? Como eu vou querer ver esse processo, eu vou usar a função map, em que aí eu vou mapear show easing a Metrópolis 1, porque aí show easing vai mostrar cada parte do algoritmo de Metrópolis. Ele não vai mostrar somente um resultado. Então, por isso que eu estou usando a função map aqui, porque aí ele vai pegar as várias saídas que Metrópolis 1 vai gerar e vai mapear, né, a nossa função gráfica a cada saída de Metrópolis 1. Então, fazendo isso, ó, reparem, a gente vai ter o seguinte, só enquanto a matemática roda, vamos destacar aqui, ó, esse aqui é o valor do tamanho da rede, que é 10, uma rede 10 por 10, a gente está usando 10.000 passos aqui, o campo magnético é 0, a probabilidade de spin para cima é 0,5, o acoplamento é 1 e a temperatura é 3. E, bom, então está aqui o processo de animação da nossa rede bidimensional de spins, em que aqui a gente vai vendo o processo de trocas de spin. Então, por exemplo, aqui, ó, esses pontos azuis aqui são todos spins 0, e esses pontos verdes são todos spins 1. E aí, no passo seguinte, ó, a gente já tem que a rede já modificou. Então, os spins eles já foram trocados, e agora a gente tem novas regiões da rede com spin para cima e novas regiões da rede com spin para baixo. E isso vai sendo animado. Ó. Então, se vocês forem ver, a minha função map fez um mapa para todos esses valores, de forma que se eu for percorrer aqui, a gente vai ter todas as saídas, né, do nosso Metrópolis 1 aqui. Só que como não vem ao caso mostrar todas elas aqui, qual que é a ideia? A ideia é mostrar uma animação desse processo, porque o ideal é a gente ver a animação, como que isso vai mudando ao longo do tempo, do que simplesmente pegar frame por frame desse processo, né? Então, como é que a gente faz então para fazer essa animação mostrando como o sistema está evoluindo? Bom, tem alguns jeitos possíveis, inclusive isso é um exercício interessante para vocês pensarem em outros jeitos de animarem essa lista
além do que eu vou fazer aqui. Mas a forma que eu vou fazer é usando a função listAnimate, que é animação de lista. Aqui, deixa eu pegar a ajuda dela aqui, ó, listAnimate. Ela vai gerar uma animação cujos frames são as sucessivas expressões aqui na nossa lista. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma lista com os números de 1 a 10, a nossa listAnimate ia animar esses números de 1 a 10 e ia mostrando 1, 2, 3, 4, cada um em sequência. Então, vamos pegar aqui, ó, e usar listAnimate. Inclusive, deixa eu até fazer esse exemplo, né, só para vocês verem. Aliás, deixa eu pegar a ajuda aqui dos exemplos já prontos de listAnimate, que fica mais fácil. Aqui, ó, por exemplo, listAnimate. Um exemplo de uso dela, básico, só para vocês visualizarem o que ela faz. Ela pega aqui uma lista, né, gerada por table, no caso aqui é um plot do gráfico de seno de n de x, com o x variando de 0 a 10 e o n variando de indo até 5, né? E aí ele está mostrando aqui justamente os gráficos para n igual a 1, 2, 3, 4, 5. Então, é isso que o listAnimate vai fazer. Então, sendo assim, ó, porque, deixa eu pegar aqui, ó, na verdade, esse table, mostrar. A gente teria esses vários gráficos, certo? Então, a ideia do listAnimate é fazer uma animação desses vários gráficos, não me dar uma saída como essa daqui, frame por frame, né? Então, é isso que o listAnimate vai fazer. E aí, então, vou simplesmente aplicar listAnimate aqui a minha função map showEasing, o que eu fiz anteriormente. E aí a gente vai ter a animação desse processo. Só que aqui, ó, eu estou alterando o tamanho da rede para uma rede 50 por 50 e estou colocando 50 mil passos, em que, à medida que a gente aumenta o tamanho da rede no algoritmo de Metrópolis, é interessante a gente aumentar também significativamente o número de passos para ter um algoritmo melhor. Só que isso tem uma contrapartida, que é que o tempo de computação vai demorar mais ainda, né? Ou seja, o tempo de computação vai escalar à medida que você vai escalando o tamanho da rede e o tamanho de passos, assim como a gente vai ver aqui mais para frente. Só que, por enquanto, vamos ficar nesse processo aqui em que vão fazendo os testes, por exemplo, no caso de vocês, com os tamanhos das redes, porque, dependendo do computador, vai demorar um pouco mais ou um pouco menos para rodar. Em que vamos ver se o meu colabora aqui, para esse caso de 50 e 50 mil. Se não colaborar, eu vou mudar de 10 para 10 mil. Colaborou. Então aqui a gente tem uma rede 50 por 50, em que a gente tem o processo de animação de troca de spins aqui. Então, a gente tem aqui a troca de spins no nosso material magnético, por exemplo. Então, é bem legal poder ver como é que esse processo é construído do zero, basicamente, em que a gente pegou o algoritmo de Metrópolis, construiu o passo a passo, e agora a gente coloca isso de uma forma visual que permite a gente entender melhor o que está passando ali. E agora, como a gente está tratando do modelo de Ising, é interessante a gente também calcular a magnetização em função da temperatura para diferentes parâmetros de acoplamento, parâmetros J, em que, se vocês se lembrarem, isso aqui, esses pontos, são spins para cima e spin para baixo. E aí a magnetização vai medir justamente, de acordo com esses valores de spin, a magnetização do nosso material, né? Então, é isso que a gente vai querer calcular aqui, a magnetização do nosso material a partir dessa nossa rede aqui, em que, por exemplo, em materiais ferromagnéticos, a gente tem uma rede de spins altamente alinhados, em que, pelo contrário, se a gente não tem um material ferromagnético, enfim, paramagnético, etc., a gente vai ter um desalinhamento maior na nossa rede de spins. Só que, focando apenas na parte algorítmica aqui, deixando um pouco essa parte de lado, vamos obter o gráfico da magnetização em função da temperatura para diferentes parâmetros J, em que, para isso, a gente vai variar o J e o T ao mesmo tempo.
em que o algoritmo a seguir, que eu vou mostrar aqui, ele vai permitir fazer isso e vai retornar diferentes gráficos para os diferentes J's, em que, no caso, aqui, nessa função que eu já vou mostrar para vocês, o J e o T, eles foram restringidos a um intervalo pequeno de valores. Por quê? Porque o tempo necessário para rodar o algoritmo vai crescendo muito à medida que aumentamos o intervalo. E aí, como eu falei, a gente vai precisar de cada vez mais poder computacional se a gente for querer melhorar ou aumentar a nossa rede, melhorar o nosso algoritmo ou aumentar a nossa rede. Então, a gente precisa fazer uma restrição aqui para enxergar o que a gente quer, de forma que a gente tenha o código rodando em tempo hábil, digamos assim. Então, o algoritmo que eu vou mostrar aqui para vocês, ele foi construído para o t variando de 0.1 até 10, a passo de 0.1 e para um j variando de 1 a 5 a um passo de 1, em que para poder construir esse gráfico da magnetização em função da temperatura, eu vou usar a função parallel table, que é basicamente uma tabela em paralelo, em que, sem entrar em muitos detalhes do que é a paralelização no matemática, porque foge do escopo aqui do curso, em termos bem grosseiros mesmo, a paralelização vai fazer com que o código, a tabela, né, no caso aqui o parallel table, vai fazer com que a tabela ela seja gerada mais rápido, porque usando o parallel table, a gente vai dividir o trabalho entre os núcleos do processador e então a gente vai ter mais peças do nosso computador trabalhando para que seja executado o nosso código. Basicamente, isso daí que a gente vai fazer. Então, se a gente tem normalmente uma função com paralelo na frente, é esse processo de paralelização que a gente está fazendo. A gente está dividindo o trabalho ali dentro do nosso computador para deixar o nosso código mais rápido. A grosso modo é isso. E aí a sintaxe é semelhante à table que a gente tem. Por isso que a gente está usando aqui parallel table, que é a gente vai precisar da função table. E agora essa quiet, que vai entrar também na nossa função, o que ela é? Bom, ela faz o seguinte, ó, para essa sintaxe, por exemplo, ela vai avaliar a expressão de forma silenciosa, sem, na verdade, mostrar qualquer mensagem gerada. Porque o que acontece? Se a gente for tentar rodar esse código aqui, essa função, sem a função quiet, a gente vai ver que a gente vai ter vários outputs de erros, digamos assim, só que não são erros, porque o nosso código ele vai conseguir ser executado sem nenhum problema, só que o matemático ainda assim ele vai produzir essas saídas que são inconvenientes. E aí, para evitar isso, a gente vai usar a função quiet, que é para deixar silencioso o nosso algoritmo e suprimir esses outputs desnecessários de avisos que a matemática vai dar para a gente. Então, dito tudo isso, vamos olhar para a primeira função que vai implementar a magnetização em função da temperatura. Para isso, ó, eu estou colocando um parallel table dentro de outro parallel table. E o que tem dentro desse primeiro aqui? Ó? Vai ter uma tabela em que a gente tem aqui ó, uma lista de pares de valores. O valor T para a temperatura e um valor M para a magnetização, que essa função magnetização aqui, ela depende do J e do T, que é a temperatura. Esse T minúsculo é a temperatura. Então, a gente vai ter basicamente aqui um par XY, que T seria o X e esse M seria o nosso Y. E qual que seria essa nossa função de magnetização? Bom, magnetização aqui, ela é definida como basicamente a soma dos nossos spins. Então, para calcular a magnetização ali da rede, a gente precisa somar os nossos spins. E aí, como é que a gente vai somar os nossos spins no código de Metrópolis? Bom, vou desmembrar aqui ó, essa parte para vocês, só para a gente poder discutir melhor, deixar um pouco mais explicado, né? Então aqui ó, a gente tem a nossa função mjt, definidos em termos de j e t, em que j e t, os argumentos da nossa função m, são justamente aqui o acoplamento e o t a temperatura, que são os parâmetros que a gente vai variar e colocar dentro da nossa tabela. E aí qual que é a ideia? Aqui a gente tem a nossa metrópolis, que a gente tinha anteriormente, e aí o flaring,
que a gente está colocando aqui, se vocês forem lembrar de outras aulas, que eu já passei por essa função, ela vai achatar essa nossa lista, ou seja, vai retirando chaves da nossa lista. De forma que a gente vai ter, então, ao invés de ter, por exemplo, uma matriz, uma lista de listas, a gente vai ter uma lista só, e aí, qual que vai ser a ideia? A partir do momento que Flaring fez isso. Somar os elementos dessa lista. Então, a gente vai somando os elementos. Para isso, a gente está fazendo o quê? A gente está pegando a função apply, a gente está pegando a função apply, né, e está aplicando plus a essa lista. Ou seja, o que a apply vai fazer? Ela vai trocar o head list daqui, né, que vai ser gerado por Flaring. Flaring, isso aqui, ó, tem o head list, né, isso aqui tem o head list. E aí o apply faz o quê? Ele troca o head da função, né, ou seja, ele troca o que essa função é, né. Então, se a função é uma lista, ele vai trocar o plus. E aí vai somar os elementos da lista. Então, pegando apply, a gente vai ter a soma dos elementos, e aí o valor absoluto. Então a gente vai tirar o valor absoluto para ter a magnetização, porque não importa, por exemplo, muito no nosso caso aqui, se a magnetização der menos 50 ou mais 50. Dando menos 50 ou mais 50, o que a gente vai estar interessado é no valor absoluto dessa magnetização, que é simplesmente o 50. Em que, para isso, então, a gente aplica o EBS aqui, que vai dar o valor absoluto, em que isso aqui, ó, vai dar um resultado, um número, né, menos 50, mais 50, e o EBS vai dar, então, só o valor positivo, que é, por exemplo, 50. Então, é isso, que essa nossa função de magnetização. Então, a partir daí, ó, vamos olhar o que a gente está fazendo. A gente está pegando essa função, né, aqui EBS, e está dividindo. Na verdade, eu peguei uma parte só da nossa função magnetização, né? Eu peguei a parte sem a divisão. Então, reparem, como eu estou colocando 100 mil passos, para dar uma normalizada, eu tenho que dividir também por esse 100 mil passos. Então, essa divisão por 100 mil aqui é importante para dar essa normalizada também na nossa função de magnetização. E a gente ter um gráfico com uma escala bonitinha. Então, essa aqui é a nossa função de magnetização completa, na verdade, com a divisão pelo número de passos que a gente colocar. Então, aqui, ó, tá a outra parte da nossa função table, né? Então, aqui veio o primeiro argumento da nossa função table. Aqui é o segundo, em que eu estou pedindo, então, para o t variar de 0,1 até 10 a passos de 0,1. E aí, em seguida, eu estou aplicando a função quiet a esse processo aqui, ó. Estou pegando, deixa eu tirar aqui. Estou pegando parallel table, aí beleza. Vou construir esses pares de valores. E aí eu estou passando a função quiet aqui de forma pós-fixada para suprimir aqueles outputs desnecessários que eu comentei. Em que eu só não estou fazendo essas avaliações aqui também dando enter, porque, como eu falei, esse processo ele demora. E como eu estou trabalhando com uma rede 10 por 10 e colocando 100 mil passos, vai ser bem demorado. Então, para evitar esse tipo de problema, eu não estou avaliando aqui, para poder passar para vocês a explicação. Enfim, aí em seguida, ó, eu estou colocando isso tudo dentro de um outro parallel table, por quê? Porque eu não quero só para diferentes valores de temperatura, né? Eu quero variar também o J, que é de 1 a 5 em passos de 1. E fazendo isso, ó, a gente tem então aqui a nossa tabela de gráficos de magnetização em função de temperatura para diferentes valores de J. Então, o que essa parte aqui do nosso código está falando, vai dar para a gente, né? É basicamente uma tabela com 5 gráficos de magnetização por temperatura. E aí tem mais coisa dentro dessa função G1, né? Tem mais coisa que é o seguinte, eu estou aplicando de forma pós-fixada a função map, que é para mapear o list plot, que vai me dar justamente o gráfico, porque se vocês forem reparar, aqui a gente tem os dados, né? A gente tem as nossas tabelas, os nossos dados, só que o gráfico, de fato,
a gente precisa construir ainda. E para isso eu estou aplicando de forma pós-fixada aqui o nosso gráfico, em que eu estou fazendo dessa forma, atribuindo isso tudo aqui a uma variável, porque vou depois querer comparar essas coisas, mas enfim. Só passando então, a gente tem aqui, ó, aplicando de forma pós-fixada, a função map, listplot, em que listplot aqui, ó, estou definindo em termos de uma função pura, em que qual que vai ser a entrada de listplot? Vai ser justamente aqui os nossos pares de magnetização, o nosso gráfico de magnetização em função do tempo. E aí, ó, eu estou ajustando o plot range aqui, o intervalo do gráfico, para que x varie de 0 a 10, y varie de 0 a 1. Como etiqueta do gráfico, eu estou colocando aqui a string, né, magnetização por temperatura, que é aquele head que vai ficar ali no gráfico. Estou colocando como fonte a Helvética, tamanho 10. Estou pedindo para me dar um frame no gráfico. Aqui, isso tudo de forma pura. E aí eu estou usando a função map para mapear a listplot a cada entrada dessa lista que vai ser gerada aqui de 5 gráficos, né? Então eu estou mapeando um gráfico a uma tabela com 5 entradas, então eu vou ter 5 gráficos. E aí eu estou novamente passando a função quiet aqui para suprimir os outputs de erro. E aí, lembrem-se que eu falei, isso daqui, ó, vai demorar significativamente. E aí eu tenho duas alternativas aqui, basicamente, deixar para rodar, cortar o vídeo e apresentar para vocês, ou então simplesmente pegar da vez que eu já tinha rodado aqui o código. Eu vou pegar da vez que eu já tinha rodado o código e aí peço que vocês confiem em mim que esse aqui é o resultado, porque demorou um pouquinho para ter esse resultado e aí eu não quero rodar de novo, então eu vou aproveitar da outra vez que eu já tinha rodado. Porque se vocês forem reparar, ó, é uma rede 10x10, 100 mil passos. Aí eu estou pegando também uma temperatura variando de 0.1 e 0.1 até 10. E aí eu estou fazendo 5 gráficos para diferentes valores de J. Então é algo que demora. E está aqui o nosso resultado. Está aqui o nosso resultado. Aqui no eixo Y está a nossa magnetização. No eixo X está a nossa temperatura. Então aqui eu tenho para J igual a 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses são os gráficos de magnetização em função de temperatura. E que se vocês forem ver, para uma temperatura de 0 até mais ou menos 1,5 aqui, a gente tem um material altamente magnetizado. Só que nesse ponto aqui, nesse intervalo de temperatura, a gente tem que a magnetização ela cai abruptamente, praticamente tendendo a zero ali, ficando zero, né? Então, se vocês forem ver, isso aqui, ó, é um comportamento de transição de fase, que a gente vai discutir já já. Então, a gente está observando aqui, ó, no nosso modelo, uma transição de fase aqui em torno dessa temperatura de 1 a 2, mais ou menos, né, de 1,5 por aí. E em que, se vocês forem reparar, isso aqui é para J igual a 1. Só que para J igual a 2, a gente já tem um material magnetizado por por um intervalo de temperatura maior, em que a nossa transição de fase ela vai se deslocar e vai ocorrer aqui só em torno lá do 4, por aí, da temperatura 4. E, por sua vez, para o J igual a 3, a temperatura que vai ter a transição de fase vai se deslocar ainda mais, e aí, por consequência, os outros também, né? Então, aqui para 4, 5, a gente tem a temperatura sendo deslocada da transição de fase, em que a gente vai fazer uma análise disso daí com calma mais para frente. Mas está aqui, então, os gráficos gerados, em que eles demoram bastante, porque para ter um gráfico bom, a gente precisa de uma rede com um tamanho significativo e com um número de passos também significativo, para a gente ter um gráfico legal. Porque se a gente não colocar muitos passos aqui no nosso algoritmo de Metrópolis, a gente vai ter um resultado ruim. Então, para isso a gente precisa colocar um número alto, então por isso que eu coloquei e por isso que eu não estou reproduzindo a rodagem do algoritmo aqui, porque vai demorar muito. E, enfim, obtidos esses gráficos de forma numérica, digamos assim, com o modelo que a gente implementou, a gente pode comparar eles à solução que a gente tem na literatura, que é a solução de Onsager, que a solução de Onsager para a magnetização, ela é dada
dessa forma aqui, de forma analítica, em que a gente tem aqui a magnetização, o nosso J, a nosso K, que é a constante de Boltzmann, e T a temperatura. Então essa seria a solução analítica. E tal qual a gente fez o plot para o nosso modelo, a gente pode plotar a solução analítica e ver o comportamento dela. Em que para isso eu estou atribuindo a esse símbolo G2, os nossos 5 gráficos também. E para ser condizente, eu estou fazendo o T variar de 0,1 até 15, só que em passos de 0,1. Então aqui eu estou colocando um intervalo de temperatura maior, por quê? Se vocês forem reparar, no outro eu coloquei para a temperatura ir até 10. Nesse aqui eu estou colocando até 15. Mas porque o tempo computacional para a gente obter esse resultado aqui vai ser significativamente menor do que o outro. Então por isso que eu posso aumentar essa temperatura aqui. Então, dito isso, ó, o processo é extremamente análogo, o código é exatamente o mesmo do anterior. Quase o mesmo, com algumas diferenças. Assim. Aqui a gente tem dois parallel table, pares de valores da temperatura e da magnetização. Aqui a gente tem o mapeamento do list plot aos gráficos. A gente está deixando o plot range aqui ser automático. E aqui a gente está mudando algumas leves opções aqui do nosso gráfico para deixar ele num estilo diferente. Então, opa, eu fiz a rodagem do código, não deveria ter feito isso. Apertei Enter sem querer. Mas basicamente, ó, a gente teria isso daqui. Ó. Se vocês forem reparar, inclusive, aqui, ó, por exemplo, eu acabei de dar o Enter aqui no código, né? Já rodou. E se vocês verem, se vocês forem reparar, rodou relativamente rápido. Por quê? Porque o tempo de computação, conforme eu tinha adiantado, é significativamente menor nesse caso aqui do que no caso anterior, né, do que nesse caso aqui. E por isso que eu rodei aqui e os gráficos já, inclusive, foram gerados. Então, a gente tem aqui a solução analítica para a magnetização em função da temperatura para os diferentes J. Então, para J igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a gente vê novamente que a temperatura de transição de fase, né, vai mudando à medida que o J ele vai aumentando. Em que nesses plots, os primeiros, conforme eu falei, né, os gráficos correspondem a J igual a 1 até 5. E para fazer a conclusão do que esses resultados dizem para a gente vai superpor esses gráficos gerados para a gente poder comparar o que o nosso modelo diz e o que a solução analítica diz. Para ver o quão bom está o nosso modelo, a gente precisa superpor os gráficos e ver se o nosso modelo está batendo com o resultado com o resultado analítico. E a gente vai fazer isso na próxima aula. No mais, por hoje é só. Vejo você no próximo vídeo.